E é uma eleição, a gente voltando lá nas redes, em que essa pessoa precisa se articular muito localmente, dentro da sua comunidade e criar redes, porque a eleição tem muito pouca capacidade de tirar ele do lugar. Sim. Com campanha, efetivamente. Campanha não faz milagre. E até, né, tirando um pouco da conta do marketing eleitoral. Eleição depende muito de contexto. A pessoa pode ter um marketing incrível. Só que se não houver contexto para que ela se eleja, não adianta nem tentar. Mentira, é bom tentar. Tentar te coloca ali. Inclusive, a tese que eu não defendi era falando de ter vitória eleitoral e vitória política. Ah, sim. Muitas vezes é importante ir para uma eleição para você ter uma vitória política, porque é você incrementar a sua visibilidade, você ir para o debate, ser o sensato, não bater em ninguém, isso é propositivo e tudo, mas não vai ganhar nada. Mas você vai se colocar diante da população, e isso principalmente num cargo para o executivo, que vereador, de novo, a visibilidade é muito pequena. Mas tem eleição que não tem jeito. Pablo Marçal fez isso, sendo candidato a presidente, né? Ele sabia que não tinha chance. Acho que o melhor deles é Boulos. Boulos também. Boulos foi naquela eleição, e depois daquela eleição para presidente, ele vai para uma eleição para a prefeitura de São Paulo com chances reais de vencer. Ele foi para o segundo turno, um cara do PSOL em São Paulo. Sim, e tá agora bem agora cotado. De novo, bem cotado agora para a prefeitura novamente. Empate então, técnico. ele conseguiu o quê? Com aquela eleição, ele teve uma vitória política inegável. Ele não teve a vitória eleitoral, é lógico que ele não ia levar, não tinha a menor chance, mas ele teve a oportunidade de se colocar para o Brasil. E a visibilidade que ele conquistou naquele momento, sendo sensato, piriri-papapó, o colocou nessa posição que é importantíssima em São Paulo. Perfeito. E aí depende do contexto. Não conheço muito bem o contexto agora de São Paulo para poder te falar. Será que tem contexto pra ele? Provavelmente, né? Você falou que ele tá em empate técnico. Tá com quem? Ele, Tabata? Ele e o Nunes. A Tabata tava com 9 pontos ontem e o Nunes com 30, ele com 29. Então, empate técnico. Tão muito... São Paulo, assim, vamos lá, né? Só vou em São Paulo às vezes. E São Paulo, que a gente tem visto, é muita pobreza na rua. Sim. O que é muito evidente, sabe? Muito chocante. Demais. E talvez, assim, né? Alguém que vai resolver esse problema da pobreza ali, desses moradores de rua, resolver esse problema. E ele tem um branding legal, né? Ele vai de Celtinha, velho, nos lugares, né? E aí até a imprensa já fala, lá vem ele no Celtinha dele. Tem uma trajetória, né? Sim, também. Tem uma ex-aluna que estava trabalhando com ele. É? Olha, depois ela estava com a Tabata. Ou estava com a Tabata, estava com ele. Acho que com ele foi pra Tabata. A Tabata agora estão querendo apagar ela, né? Porque viram que ela vai crescer o capital político dela, né? Então estão querendo já fazer com que ela não concorra. Tenho visto aí umas talvez ela também, ela saindo... ela transfere esses votos dela pro Boulos, provavelmente. Então, tem essa E aí fortalece ele. Tem essa conversa. E aí a gente vai na próxima, deve ter algum tipo de acordo. Eu gosto dela, acho que seria interessante. Eu tava falando sobre ela esses dias, que ela tem um perfil complicado para contemporaneidade. Porque ela é a pessoa que vai discutir os pormenores. Sim. Ela vai a fundo no negócio. E com isso, ela acaba provocando a ira do quê? Dos grupos que são muito fechados para discussões. Os dois lados ali. Os dois lados muito fechados. Então, ela acaba ficando num lugar complicado. Acho que ela é uma excelente pessoa onde ela tá, porque ela discute em profundidade. É uma moça inegavelmente muito inteligente, estudada e tudo mais, mas que ela sofre, ela é penalizada por esses métodos contemporâneos de colocar as pessoas em caixinhas, e ali naquela caixinha ela não pode, assim, negociar. E política é negociação. Total negociação. Precisa negociar. E nossa, isso é teoria política básica, assim, Divergente já falava, eu sempre falo isso. Para poder, às vezes, dar um passo para frente, a gente precisa dar 2 para trás. É assim que funciona. Eu preciso negociar. Olha só, eu queria aquele negócio, mas não vai ter jeito. Mas é para o quê? Para eu ir caminhando. É um passinho, é um para frente, 2 para trás. Às vezes é assim. O tempo todo, né? O tempo todo. Porque é o jeito de fazer política. Porque senão a gente pegava uma faca e pronto. Não é assim. É verdade. Fez todo sentido.